Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje estou sozinha, com esta belíssima voz, como podem ver, para falar sobre doença do refluxo gastroesofágico. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. É uma doença que já muita gente ouviu falar e que, na verdade, habitualmente até nos referimos como azia, ou ardor, ou mal-estar no peito. Mas, na verdade, é importante perceber o que é porque é, de facto, muito frequente e leva muita gente à consulta, às vezes até por outros motivos. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isto, vou tentar explicar de forma resumida e, para começar, vamos começar pela parte da anatomia, porque é importante rever um bocadinho aqui toda a anatomia para perceber esta doença. Então, na verdade, quando nós engolimos comida, ela entra pela boca, passa pela garganta e segue por um tubo muscular chamado esófago. Este é importante porque nós vamos falar dele muitas vezes. É este tubo que leva a comida até ao estômago e esse estômago que nós já conhecemos mais ou menos como um saco onde se faz a digestão de tudo aquilo que nós comemos. Entre o esófago e o estômago temos uma espécie de válvula muscular, podemos imaginar um bocadinho como uma porta. Esta porta abre ou fecha para deixar a comida entrar no estômago e quando fecha para impedir que o conteúdo, o ácido com a comida, volte para cima. Agora o problema é que às vezes esta porta não fecha bem. E quando isto acontece, o ácido que está lá dentro do estômago pode subir novamente para o esófago. E como o esófago, que é este tal tubo muscular, não está preparado para lidar com esse ácido, pode então dar aquela sensação de ardor ou queimadura no peito. E é precisamente por isto que chamamos este fenómeno refluxo gastroesofágico. Portanto, refluxo porque vai para trás, gastro porque vai do estômago para o esófago esofágico. Claro que isto também pode acontecer não só por incompetência desta válvula, mas também porque se o estômago, que é este saco, dilatar muito, portanto, quando comemos muito ou se de repente nos deitamos e tudo o que faz pressão nesta tal portinha para que ela abra vai aumentar o risco de refluxo. Agora, o que é importante perceber? O refluxo em si é normal e pode ser normal. Ter refluxo pontualmente, lá está, porque se comeu uma refeição muito grande ou porque nos deitámos logo a seguir ao jantar, pode não ser uma doença, pode ser normal e aliviar com alterações do estilo de vida. Agora, quando os sintomas aparecem muitas vezes ou começam a interferir com o dia-a-dia, aí então já podemos estar a falar de uma doença do refluxo gastroesofágico. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é diferente ter refluxo e ter doença do refluxo, porque para termos doença precisamos que os sintomas tenham um impacto no dia-a-dia e que deem algumas queixas mais crónicas. E que sintomas são estes, então? O primeiro e mais típico é a azia, que apesar de usarmos muito como quase insulto, não é? É uma sensação de queimadura no peito. Portanto, esta sensação de ardor, e quase que às vezes também as pessoas associam a sentir um sabor ácido ou amargo na boca e como se a comida estivesse a voltar para cima. Portanto, esta é a sensação muito típica. Mas o refluxo pode dar outros sintomas que nem sempre associaríamos ao estômago diretamente. Por exemplo, é uma das causas mais comuns de tosse persistente. E se calhar uma tosse leva a pessoa à consulta e raramente pensa nesta parte do estômago, mas uma tosse muito prolongada, que agrava à noite ou depois de algumas refeições, pode ser uma tosse assim mais irritativa, pode ser o único sintoma de refluxo. E, portanto, quando tem estas características, não é, de agravar à noite, de agravar com as refeições, deve ser um diagnóstico que devemos pôr na mesa. Depois, rouquidão, mas eu prometo que a minha rouquidão não é refluxo. já fiz essa pesquisa. A sensação de bola na garganta também pode acontecer, ou uma necessidade frequente de pigarrear, assim, por sensação de garganta irritada ou garganta inflamada. E, eventualmente, mau hálito, que também é uma queixa muito difícil de levar à consulta. A pessoa raramente sente e por quem está à nossa volta raramente nos diz se acha que nós estamos com mau hálito, mas é uma coisa a valorizar porque pode também ser um dos sintomas. E na verdade todos estes sintomas acontecem porque este ácido que nós temos no estômago vai chegando, vai passando do esófago para a garganta e vai irritando a nossa garganta e até as vias respiratórias. E portanto podemos ter aqui estes sintomas que de facto têm um grande impacto no dia-a-dia. Outra coisa importante é saber que o refluxo, por ter estes sintomas de ardor e de queimadura, de sensação de queimadura, também pode muitas vezes simular um bocadinho uma dor no peito que é por vezes confundida com um ataque cardíaco e que portanto preocupa muita gente, porque de facto a dor pode ser muito intensa e muito desconfortável e portanto
Isto é uma das coisas que pode acontecer e lá está, aqui também é muito importante olharmos para o contexto, para a história clínica, para percebermos qual é a causa mais comum. Também pode acontecer o contrário, que é, por exemplo, uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, dar um aperto no peito muito grande ou uma sensação de queimadura e falta de ar e, portanto, ser aqui confundido com estes sintomas de que eu já falei. Agora, o importante é, quando aparece uma dor no peito intensa ou diferente do habitual, especialmente se tiver falta de ar, suores ou náuseas, é sempre para procurar avaliação médica e não assumir que é um refluxo, não é? Portanto, aqui o mais frequente de facto é a azia e a tosse e aquele ardor retroesternal, portanto, aqui na parte central do peito, mas outros sintomas também podem ser e, portanto, é importante valorizar e falar com o seu médico. Como é que se faz o diagnóstico? Na verdade, a maioria das vezes o diagnóstico é clínico, o que quer dizer que nós não precisamos de exames e o que precisamos sim é de uma boa história clínica, perceber quando é que os sintomas aparecem, há quanto tempo é que tem, se tem fatores de risco como o tabaco, o álcool, a obesidade, o sedentarismo, perceber se há alimentos que agravam ou não, tudo isto vai ajudar a fazer um diagnóstico e lá está, na maioria das vezes é suficiente e portanto não requer exames adicionais. Em algumas situações podem ser necessários, por exemplo, quando os sintomas não melhoram com o tratamento, quando existem sinais de alarme ou quando há dúvidas sobre o diagnóstico. Uma pessoa que nunca tenha tido refluxo e que de repente numa idade mais avançada está com história de perda de peso e começa com estas queixas, então aí se calhar temos de investigar logo e partir logo assim para o exame que normalmente é aquele mais usado, que é a endoscopia digestiva alta. Basicamente é um tubinho que vai entrar pela garganta, olhar para o nosso esófago e depois para o estômago e perceber se há sinais de refluxo crónico, não é? Como as típicas gastrites, um esófago em que a mucosa está mais irritada, tudo isto também nos ajuda aqui a fazer o diagnóstico. E agora, passando para o tratamento, aliás, antes disso falando aqui um bocadinho da prevenção. Na verdade, em muitas pessoas, algumas mudanças simples no estilo de vida já fazem uma grande diferença. Estamos a falar de coisas como evitar refeições muito grandes, comer mais devagar, não aceitar logo depois de comer, reduzir alimentos que pioram os sintomas, como refeições muito gordurosas, álcool, café por vezes pode agravar, bebidas com gás, mas acima de tudo, como aqui a evidência em relação aos alimentos não é muito clara, o que eu acho que é importante é identificar o que é que está a desencadear os sintomas, fazer quase um diário de sintomas e ver se uma eventual redução ajuda. Claro que aqui é importante não fazer restrições loucas e sem consultar um médico ou nutricionista, mas pode ser uma das coisas que ajuda a tentar identificar aqui eventuais fatores desencadeantes. Outras coisas que nós sabemos que também podem interferir é o excesso de peso, a obesidade, roupa muito apertada na zona abdominal, portanto evitar isso, não é? Aquelas cintas muito apertadas ou mesmo os cintos típicos muito apertados, calças também muito justas. Porquê? Porque vai fazer pressão no estômago e, portanto, favorecer abrir aquela portinha e termos refluxo. O tabaco também, como em tudo, nunca ajuda. Stress elevado, se bem que eu sinto que é sempre ingrato falar de stress porque é aquela coisa que não, quanto mais nos dizem para controlar o stress, pior, mais estressados ficamos, não é? E alguns medicamentos também podem interferir aqui e por isso é que é tão importante fazer uma história clínica bem completa, perceber o que é que a pessoa está a tomar, se introduziu algum medicamento novo e se pode haver aqui alguma causa para este refluxo. Outra medida simples que pode ajudar é elevar ligeiramente a cabeça da cama, lá está, para evitar este efeito da gravidade quando nos deitamos, não é? Que faz com que a comida mais facilmente vá até à garganta. Quando estas medidas não são suficientes, aí sim podemos precisar de medicamentos. E aqui a parte da medicação é muito importante e eu não costumo falar muito dos medicamentos nos episódios, não é? Porque sinto que isso é mais a parte que se fala em consulta, mas há uma coisa importante porque antigamente usava-se muito um grupo de medicamentos que vocês de certeza já ouviram falar, como o pantoprazol ou o omeprazol, aliás ainda se usam muito, mas na verdade para sintomas pontuais, portanto quem tem assim, às vezes tem azia, mas é mais em situações pontuais, existem outros medicamentos que fazem mais sentido e que devem ser os primeiros a ser usados. Como por exemplo os antiácidos, ou seja, são medicamentos que vão ajudar aqui a revestir o estômago e a aliviar a secreção ácida e que por isso vão ajudar em sintomas pontuais. O pantoprazol, o omeprazol, estes medicamentos que nós chamamos inibidores da bomba de prótons, só são para ser usados quando há sintomas de forma muito repetida, portanto recorrentes, e é que eles podem ser usados e a ser usados, é para serem usados 8 a 12 semanas, portanto habitualmente, salvo algumas exceções e doenças um bocadinho mais complexas, eles são medicamentos para fazer um tratamento e depois parar e ver se os sintomas melhoram. E o que eu vejo muito na prática clínica são pessoas que fazem estes inibidores da bomba de prótons já há anos e anos e anos e que têm na sua cabeça que são medicamentos para fazer para sempre. Não são, têm riscos, têm efeitos adversos e, portanto, claro que são benéficos e seguros
quando há uma doença do refluxo gastroesofágico e são para tomar, mas são um tratamento, portanto é para fazer aquelas semanas e depois parar e reavaliar. E se os sintomas não tiverem melhorado e se não tiver ficado tratada, então aí temos de reavaliar e eventualmente perceber o que é para fazer. O que estes medicamentos fazem, assim muito resumidamente, é inibir a secreção de ácido. Eles funcionam ali numas torneirinhas de ácido que nós temos no estômago, as bombas de prótons, e reduzem essa libertação de ácido. Mas eles demoram mais ou menos 3 dias a fazer efeito. Eu digo isto porquê? Porque também há esta ideia de que vou tomar um protetor gástrico porque tenho aí um jantar importante, ou porque é ano novo e costumo ter azia, ou então porque tomei um medicamento e portanto vou tomar aqui um omeprazole. Como este medicamento demora mais ou menos 3 dias a fazer efeito, não faz sentido usá-lo para um alívio agudo, não é? Para uma proteção do estômago. Nós aí temos outras opções. E portanto lá está, eu acho que é importante reforçar que estes medicamentos são muito úteis, mas são para ser usados como tratamento e não para, vou só reforçar aqui a minha proteção gástrica, a proteção do estômago e tomar. E portanto isto era uma mensagem importante que eu queria passar. E se estão a fazer esta medicação, não parem de um dia para o outro, obviamente, mas falem com o vosso médico sobre um eventual desmame e perceber como é que podem reduzir e perceber se ainda têm uma razão para o tomar. Depois, para acabar aqui um bocadinho, 2 dúvidas frequentes. Nas grávidas o refluxo azia é muito frequente também, porque temos uma pressão abdominal grande ali a fazer pressão no estômago. Estes inibidores da bomba de prótons não se podem tomar, mas existe medicação segura e que podem tomar. Portanto é sempre para falarem com o vosso médico e perceber o que é que podem fazer. E depois todas as medidas de estilo de vida também podem fazer, elevar um bocadinho a cabeceira da cama, pôr uma almofada extra. Tudo isto também pode ter um bocadinho de cuidado com as refeições, também pode fazer sentido. E depois a outra dúvida frequente é refluxo nos bebés. Nas crianças, porquê? Porque nas crianças e nos bebés, aliás, nos bebés, não nas crianças, esta tal válvula de que eu falei no início pode não estar ainda completamente desenvolvida e, portanto, é muito frequente e até expectável e normal que a criança tenha algum grau de refluxo e que bolse bastante. E isto é uma coisa que preocupa muito os pais, porque às vezes, de facto, a criança fica irritada e bolsa mais do que aquilo que consideram normal. Mas na maioria das vezes, ali entre os 6 e os 12 meses, isto melhora. E, portanto, aquilo que é preciso perceber é se há sinais de alarme. Portanto, é igual, não é? Se o bebê não está a comer bem, se perde peso, se está muito irritado, se chora e nada alivia, nem com a posição vertical, pronto, aí de facto deve ser avaliado, mas na maioria das vezes podem estar tranquilos, porque não tendo impacto no bem-estar do bebê é uma coisa que vai passar. E acho que é isto, acho que abordei aqui um bocadinho tudo, pronto, é um episódio mais resumido, não é? Estou aqui sozinha, que é sempre uma missão ingrata, eu gosto muito mais de ter convidados, e aliás vamos ter aqui uma série de episódios do gastro, de tudo o que é gastroenterológico, para nos ajudar e falar disto, mas queria assim este resumo porque sei que é uma dúvida muito frequente e até me deixaram algumas perguntas nas redes sociais, portanto queria deixar aqui mais ou menos explicado. De qualquer forma, se tiverem dúvidas já sabem que podem deixar nos comentários do Spotify, que eu leio sempre, ou mandar por e-mail, e é isso, senão vemo-nos no próximo episódio. Obrigada e até já! Este episódio foi gravado por Gustavo Carvalho, tem a sonoplastia de João Ribeiro. A capa é de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast de Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.